Capítulo 14. Chegada a Paris. O passeante curioso, à sua maneira, e de acordo com seu temperamento, tira proveito de tudo que se apresenta. Uma única regra: fugir do lugar comum, do esperado e do previsível da cidade contemporânea. O avião se aproximou do aeroporto Charles de Gaulle. O tempo estava chuvoso, um contraste gritante com os dias suaves que havíamos passado em Londres. Olhei pela janela, sentado quase na mesma posição em que estava na ida. Wilson e Angela estavam ao meu lado, falando sem parar. E no final, deu tudo certo? Perguntou Angela. Aparentemente sim, explicou Wilson. A polícia concluiu que o que aconteceu com os corvos na torre foi apenas um acidente, e o caso foi encerrado. Coisas inexplicáveis são comuns por lá. Não é, Sérgio? Tive vontade de esganá-lo. Não me deixava esquecer meu encontro com Ana Boleyn e não fazia muita questão de falar a respeito. A noite tinha mesmo sido de outro mundo. Dos 2 dias de descanso, Angela e eu aproveitamos apenas um. Visitamos o Museu Britânico e o Museu de Cera de Madame Tussauds, entre outros lugares. Tivemos tempo de consolidar nosso namoro e vimos que estávamos mais unidos do que nunca. O dia anterior à nossa partida, entretanto, passamos recuperando nossas coisas dos armários do albergue em Golders Green. Fui até um cibercafé e fiz um primeiro sketch de tudo o que tinha acontecido. Enviei-o, em seguida, para minha caixa postal, para posterior utilização na confecção do livro, enquanto Angela se ocupava com os preparativos para nossa ida a Paris. Wilson ajeitou suas coisas, pegou algumas credenciais na loja maçônica de Londres e juntou-se a nós para pegar o avião que atravessaria o Canal da Mancha. Angela comprara um livro, chamado Paris Insólita e Misteriosa, que contava a história oculta de vários lugares da cidade, a maioria deles ligada a castelos, vilas e prédios. Achava que poderia nos servir de guia, uma vez que nenhum de nós éramos espertos na cidade. Diga-me uma coisa, comecei, voltando-me para Wilson, estamos indo participar de uma segunda caça, certo? Wilson concordou com a cabeça. Esse suposto diário de William Black, como foi parar em Paris? Não sabemos. Nossas fontes indicam que o general Williams sabia do valor de suas antiguidades e que teria escondido tudo antes de seu desaparecimento. Quanto tempo faz isso? Perguntou Angela. Aproximadamente 10 ou 12 anos. E por que teria se dado ao trabalho de espalhá-los por 3 países diferentes? Talvez para dificultar que outras pessoas pusessem as mãos neles. Na verdade, não sabemos. Talvez soubesse que os livros pudessem ter seu valor e não quis perdê-los. Vai saber. Ele não tem família? Não que saibamos. Era separado e a ex-mulher não quis saber de qualquer tipo de herança. Talvez por saber de seu envolvimento com uma sociedade secreta como os Illuminati. Angela confirmou com a cabeça. Sabia que pertencer a uma sociedade não era algo de que se devesse fazer alarde. E quanto ao processo? Perguntei. Wilson pareceu não gostar da pergunta. Não sei ainda. Preciso de mais tempo para pensar a respeito. Vamos aproveitar o tempo que nos resta de voo e repassar o que sabemos sobre Black. Fechei os olhos e comecei a puxar pela lembrança. William Black nasceu em Londres, em 1757, e morreu em 1827. Foi lá que viveu praticamente a maior parte de sua vida. Era filho de um comerciante rico e desde criança gostava de ler e desenhar. Foi enviado à escola de desenho aos 10 anos e, quando completou 14, tornou-se aprendiz de James Bazire, um famoso gravador. 2 anos depois, começou a estudar e desenhar as igrejas de Londres, particularmente a abadia de Westminster, cujo estilo gótico grandioso o impressionou e fascinou. Wilson sorriu e olhou para Angela. Desde quando estamos viajando com a Enciclopédia Britânica? Angela olhou-me nos olhos. Muito bem, engraçadinho. Qual é o elo roqueiro? Sorri. Desta vez, a vantagem é minha, pensei. Falarei quando for a hora. Espero, pelo menos, que, desta vez, não tenha que ficar lembrando de muitos detalhes. Está indo bem. Continue, falou Wilson. Fechei de novo os olhos e recomecei a pescar os dados em minha memória. Foi o primeiro dos grandes poetas românticos ingleses, pintor, impressor e um dos maiores gravadores da história inglesa. Suas obras incluem o poeta do século XVII, John Milton, descendo dos céus na forma de um cometa e caindo sobre o teto do pintor.
Teve seus poemas impressos em 1792, sob o título de Poetical Sketches. Sua poesia tinha uma métrica que recorre, em grande parte, ao verso branco, que era uma característica inovadora para a era elizabetana. Outros trabalhos incluem, a partir de 1784, Song of Innocence, The Book of Tell e The Marriage of Avenue, todos gravados e impressos por ele, com auxílio da esposa. Sobre a pessoa de Black, pode-se dizer que era uma voz solitária contra a marcha da ciência e da razão. Foi visto por seus contemporâneos como um lunático, e desfrutou pouco sucesso enquanto vivia. Disse que falava com anjos nas árvores e, certa vez, foi encontrado no jardim com sua mulher, ambos nus, brincando de Adão e Eva. A partir de 1794, dedicou-se a trabalhos de natureza poética, ilustrando tanto seus próprios trabalhos quanto os de amigos. A maioria das pinturas de Black são impressões feitas em pratos de cobre, que ele cauterizou em um método que, de acordo com relatos, teria sido revelado a ele num sonho. Ele e a esposa coloriram estas impressões com cores de água, dando, assim, o aspecto de uma obra de arte sem igual. Muito bem, professor, aplaudiu Angela. Vale lembrar que Black era frequentemente chamado de místico, lembrou Wilson. Escreveu deliberadamente no estilo dos profetas hebreus e escritores apocalípticos, e dizia que seus trabalhos eram como expressões de profecias, quando, na verdade, seguiam o estilo de Milton, poeta que ele admirava muito. Ele próprio acreditava ser uma espécie de incorporação do espírito desse poeta. Possessão. Arrisquei. Muito difícil. Parece mais um trabalho de incorporação de estilo mesmo. Mas sua obra, tanto os escritos quanto as pinturas, é estudada em detalhes que impressionam pelo que tem de conjunto. A voz do piloto fez-se ouvir no intercomunicador e apertamos os cintos para a aterrissagem. E esse suposto envolvimento com a alquimia? Perguntou Angela. Ninguém sabe ao certo. Uma vez encontrado, esse diário será enviado para a comissão de análise, em Londres, para que se façam os mesmos testes de autenticidade que já estão sendo feitos no de Aleister Crowley. Se não for uma falsificação, como o malfadado diário de Hitler, será um tesouro e tanto. O avião fez os procedimentos de aterrissagem e logo nos preparávamos para o desembarque. Eram 11 horas da manhã de sábado, e estávamos cansados e, ao mesmo tempo, excitados com a nova etapa. Retiramos as bagagens na esteira e fomos para a estação ferroviária Roissy, onde pegaríamos um trem que nos deixaria na emaranhada rede de integração com o metrô de Paris. A viagem demoraria cerca de 30 minutos e mais uns 15 até a estação do Gambetta, na linha 3, que leva ao subúrbio da cidade. Ao chegarmos na estação, Wilson consultou um pequeno mapa e atravessamos diversas ruas em que predominava a presença de lojas indianas, de roupas e de comidas típicas. Algumas ruas para baixo e chegamos, enfim, ao albergue. Sua fachada era alegre e parecia-se mais com uma loja do que com um hotel. Registramos-nos e tivemos a sorte de conseguir um quarto só para nós três. Cada quarto lá possuía 3 leitos, 2 na parte de baixo e um na parte de cima. Entre os 2 leitos inferiores, deixamos nossas coisas por lá e dissemos para procurar um lugar onde comer. Paramos em um simpático café perto do local. Era 1 da tarde, e o movimento era típico de uma cidadezinha do interior, ou seja, maior do que esperávamos. Quando teremos de nos apresentar? Perguntei. Amanhã, às 8 da noite, em Notre Dame. Que tal um passeio por Paris? Perguntei, olhando para Angela. Nada disso. Temos um encontro. William estará no Louvre em menos de 1 hora. Precisamos ir para lá. Angela não parecia se espantar com nenhuma excentricidade de Wilson, por isso, fiquei bem quieto e simplesmente acatei suas sugestões. Vamos comprar alguns carnês de metrô, disse ele, referindo-se ao bloco de 10 passagens individuais vendido nas estações. Não teremos carro próprio, a menos que William consiga algum. Até lá, estamos a pé. Levantamo-nos e fomos para o metrô. Demorou, pelo menos, meia hora para chegarmos à estação Palais Royal, Museu do Louvre. Mas valeu a pena. Logo na entrada do Louvre, em meio ao pátio no qual se vê a pirâmide de vidro de RMP, pode-se ver o Arco do Triunfo do Carrossel e a cerca de metal que marca a entrada do Jardim das Tulherias, logo na frente do enorme U formado pelas alas do museu. Foi erguido em 1805 para celebrar as vitórias de Napoleão Bonaparte. À esquerda, vê-se o rio Sena,
com os batelmoches que passeiam preguiçosamente em seu leito. Angela carregava uma bolsa grande e eu ficava imaginando o motivo. Brinquei com ela e chamei a bolsa de cinto de utilidades da Badgerl. Ela riu com a comparação, mas disse que ainda queria acrescentar mais algumas coisas. Não vou ser pega de surpresa de maneira nenhuma. Mas isso deve estar com o peso de uma mochila de exército. Não tem importância. Vamos lá. Dirigimos-nos para a entrada da pirâmide. Wilson parou a meio caminho e apoiou os braços na cintura. Quer dizer que pegamos o senhor em flagrante. Olhei para todos os lados esperando ver alguém de marrom. Mas tudo o que vi foi um rapaz de uns 25 anos, 1,70 metros, cabelos bem aparados, atarracado, em uma cena cômica, comendo um saquinho de jujubas. Ele nos viu, sorriu sem graça, escondeu o saquinho no bolso de trás de sua calça jeans e arrumou sua camisa polo azul. Mas que droga! Exclamou. Venho para um outro lado do Canal da Mancha para ter uma vida independente, e meu pai me pega bem na hora em que estou comendo uma gulosema, e desatou a rir. Os dois se abraçaram por um bom tempo. Parecia que não se viam há muito. Wilson logo nos apresentou, e o Leon disse: Bem-vindos a Paris. Primeira dica, não falem inglês de cara. Deixem claro que não sabem falar francês antes de desatar a falar o bom britânico, ou eles te encaram de maneira estranha. Olhava fascinado para o Louvre. Mais um cenário de Código da Vinci. O livro de Dan Brown já rendeu excelente publicidade para o museu, explicou Leon. Lendo meus pensamentos, hoje, fazem até visitas guiadas só para verem os lugares e obras mencionados lá. Ei, que tal fazermos exatamente isso? Sugeriu Wilson. Depois, paramos no restaurante interno para conversarmos. Compramos as entradas e juntamos-nos a um grupo. Foi um passeio e tanto. O Louvre contém uma das mais importantes coleções de arte do mundo, e foi construído, originalmente, em 1190, para ser a fortaleza do rei Felipe Augusto, que protegia Paris dos ataques dos vikings. No reinado de Francisco I, perdeu suas masmorras e solar, que deram lugar a um edifício renascentista. Hoje, a estrutura é resultado do trabalho de 4 séculos de reis e imperadores que a reformaram e ampliaram. Ainda é possível ver os restos do Louvre medieval, que ficam um nível abaixo do atual museu. Mas o acervo de arte é simplesmente fascinante. O Museu Britânico possui quantidade incrível de objetos históricos, até mesmo múmias e restos do mausoléu de Alicarnasso, uma das 7 maravilhas do mundo, sem falar da Pedra Roseta, que possibilitou a Champollion decifrar os hieróglifos. Mas, em termos de arte, é muito difícil bater o Louvre. Lá estão a Vênus de Milo, a Vitória da Samotrácia, telas como a Balsa da Medusa, de Théodore Géricault, a Liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix, a Coroação de Napoleão em Notre-Dame de Paris, de Louis David e, claro, a pintura mais famosa do mundo, a Mona Lisa. Além da Madonna das Rochas e outros trabalhos de Leonardo da Vinci. Não é infundado o fascínio de Dan Brown pelas pinturas do local. Quando a visita acabou, sentamo-nos no restaurante e pedimos alguma comida. Wilson parecia ansioso para começar a discussão, mas foi William quem quebrou o gelo. Soube do sucesso em Londres. Deu tudo certo mesmo. Mais ou menos, começou Wilson. O que houve? Brad está morto. Havia passado para o lado do processo. William abaixou o rosto, e viu uma lágrima surgir no canto de seus olhos. Brad era tutor de William, explicou Wilson. Meu filho é militar, mas está trabalhando aqui com o consulado britânico. Fiquei com pena de William, que parecia mesmo magoado. Ele logo se recuperou e suspirou, enquanto o pai contava rapidamente o que acontecera em Londres. Rapazes, interrompeu Angela. Olhei para ela, intrigado, e segui seu olhar. Laura havia acabado de entrar no restaurante e parecia procurar alguém ou alguma coisa. Não nos vira. A confusão vai começar mais cedo, comentei. Da próxima vez, quero um encontro privado. Wilson explicou para o filho quem era a mulher. William encarou Laura com ódio no olhar e quis levantar-se, mas Wilson segurou-o. Não é hora. Lembre-se do que lhe ensinei como maçom. Paciência. William também é maçom? Perguntei. De 3º grau, com muito orgulho. Wilbur também, mas é mais afastado desses assuntos. Angela seguia Laura com o olhar, mesmo depois de ela ter saído do restaurante, e levantou-se.
Aonde você vai? Perguntei. Tá na hora de trocar uma palavra com essa fulana, falou. Está louca? O que vai dizer? Quer fazer o favor de cair fora? Eu vou com ela, disse Wilson, fiquem aqui. Os dois foram atrás dela e a levaram para a loja de presentes, que ficava ao lado do restaurante. Estava preocupado com o estranho papo que poderia estar acontecendo ali. Não se preocupe, meu pai é bem controlado, falou William, enquanto bebia um gole de Coca-Cola. William, estamos falando de, pelo menos, 5 mortes desde que esta história começou. William parecia meio sombrio. E ainda haverá mais até que termine. Senti um calafrio só de ouvir essa afirmação. Esperava sinceramente que não, mas já chegava a acreditar naquilo. Comecei a conversar sobre outras coisas com William. Passaram-se, pelo menos, 20 minutos até que os dois voltaram, calados. Sentaram-se à mesa e pareciam intrigados. Você acha que, começou Angela. Não sei, não sei. Trata-se de um enorme jogo de mentiras, e não sei qual é o objetivo deles. Olhei para os dois sem entender. Angela acha que nossa amiga Laura está com medo de ser assassinada, disse Wilson. Como é? Por quê? Ela parecia estar fugindo de alguém, explicou Angela. Assustou-se comigo e nem mesmo sabia quem eu era. Coloquei-a contra a parede e sequer me ofendeu. Wilson me notou que respirava ofegante e olhava sem parar para os lados. E nossos amigos de marrom não estavam por perto, observou Wilson. Ela teve o descaramento de dizer que quer o grimoire francês de qualquer jeito ou terá a própria morte decretada. Disse ainda que Gabriel é mais perigoso do que imaginamos. Franzi a testa. O que isso queria dizer? Wilson ficou quieto e Leon observava o pai. O que o senhor pensa disso? Não sei. Se não fosse por Gabriel não teríamos saído vivos da Torre de Londres. E ele deixou claro que lhe devíamos o que iria cobrar. Será falso o arrependimento dele e Laura a verdadeira pessoa que corre perigo? Sacudi a cabeça violentamente. Recuso-me a acreditar que ele poderia ameaçar alguém de morte. Isso revelaria uma violência que não existe nele. Angela sacudiu a cabeça. Acho que Wilson pode estar certo. De alguma maneira, esse envolvimento com o processo, aliado ao retrospecto de Gabriel, parece ter despertado algo sinistro em seu amigo. Sei que Laura não é de confiança, mas o olho roxo dela. Espantei-me como se tivesse descoberto uma aranha no ombro. Olho roxo? Meio de leve. Ela tentou disfarçar com maquiagem, mas não conseguiu, completou Angela. Eu percebi. Senti a cabeça girando. Gabriel seria daquele jeito mesmo. E depois, de acordo com este livro, continuou Angela, ainda com um exemplar de Paris insólita e misteriosa na mão, há muitos lugares para onde a pista inicial pode nos enviar. O que não falta nesta cidade são lugares esquisitos e com histórias estranhas. O que poderia aumentar nossa dificuldade de encontrar uma pista rapidamente, concordou Leon, de olho na porta. Bem, pessoal, é melhor sairmos daqui. Para onde vamos? Perguntei. Tem uma exposição interessante na ala de antiguidades, sobre mitraísmo, explicou Leon. Estou fazendo uma pesquisa sobre o assunto, patrocinada pelo governo britânico. Mais tarde, às 7 da noite, darei uma palestra no auditório principal daqui. Que tal? A ideia me pareceu interessante. Fomos para a ala sul e observar os restos dessa estranha religião, mistura de culto e sociedade secreta. Eram peças que datavam de 300 a.C., encontradas nos subterrâneos de igrejas de Roma. O tempo todo, pensava no que Angela e Wilson tinham dito e não conseguia me livrar do sentimento de que William pudesse estar certo, e que haveria mais mortes além das de Lígia, do homem no aeroporto de Cumbica, dos 2 homens de marrom e de Brad da Torre de Londres. Quem seria o próximo? Laura ou Gabriel? O tempo passou rapidamente e, no horário marcado, fomos assistir à palestra de William, que explicou um pouco mais sobre o mitraísmo, falando em inglês. Quem não entendia a língua acompanhava a tradução simultânea por meio de aparelhos acoplados à cintura. Mitra era um deus indo-iraniano, cujo culto se estendeu até a Grécia durante a expansão do Império Romano. Ele chegou até lá levado por mercadores, legionários e escravos recrutados no Oriente. Sua adoração difundiu-se especialmente nos centros comerciais e nas cidades em que havia postos militares avançados. William falava à plateia com entusiasmo.
Parecia ter herdado do pai o gosto pela arqueologia e pelas sociedades secretas. Havia cerca de 200 pessoas presentes, e todas assistiam interessadas. Depois que o imperador romano Cômodo submeteu-se às cerimônias de iniciação, o culto de Mitra tornou-se cada vez mais popular a ponto de, no fim do ano 307, o então imperador Diocleciano conceder ao deus o título de guardião do Império Romano. Era um culto restrito aos homens e praticado em grande parte do Império, embora o que saibamos sobre os seus rituais seja muito limitado. O telão mostrava foto de um esquife encontrado na igreja de São Clemente, em Roma. As cavernas subterrâneas, onde aconteciam os rituais, são conhecidas como Mitraelme e recebiam dezenas de devotos de uma só vez. Mitra era o deus dos contratos e da luz do sol nascente, além de aliado de outro deus bem conhecido, Ahura Mazda, deus da guerra. A palavra Mitra também era usada para descrever um amigo, pois pensava-se que este deus era um verdadeiro amigo do homem, protegendo-o e aquecendo-o na vida e na morte. Conta a lenda que Mitra nasceu de uma rocha e foi adotado por pastores. Não demorou muito para tornar-se um criador, quando abateu o touro sagrado, de cujo sangue e corpo originaram-se as plantas e animais, cena retratada em diversos desses sarcófagos. Mitra era impiedoso para com seus inimigos, empunhava uma enorme maça e atirava dardos venenosos quando lutava. Ajudado por um javali de nome Veretragna, descrito como de dentes aguçados, intratável. Um animal ensandecido. Lembrei-me das referências ao culto que o escritor Bernard Cromwell usara recentemente em sua versão da lenda do rei Arthur. As personagens falavam entre si sobre quem deveriam ou não aceitar que fizesse parte da Irmandade. Lembro-me de que o próprio escritor comentou que o culto a Mitra era popular por ser ligado ao período em que os saxões invadiram a ilha da Bretanha e confrontaram-se com os ângulos lá resistentes. Uma sociedade secreta da antiguidade, pensei. Para os seguidores, havia 7 degraus sucessivos nas cerimônias de adoração e iniciação ao culto. Durante esses serviços, efetuava-se o equivalente à comunhão estabelecida pela Igreja Católica, com a consagração do pão, da água e do vinho. O mais interessante, contudo, é o fato de que o festival mais importante dessa, por assim dizer, sociedade secreta, acontecia no dia 25 de dezembro, quando Mitra era celebrado como Sol Invencível, ou Sol Invicto. Seria a comemoração cristã do Natal uma herança desse culto. Muitos historiadores acreditam nisso. Há, ainda, outros pontos em comum entre essas duas religiões, como o batismo e a sagração do domingo. Os fiéis viam nesses novos cultos orientais a possibilidade de união indissolúvel com a divindade. Talvez seja isso que tenha atraído tanta gente para o culto, sussurrou Wilson, sentado à direita de Angela. Eis aqui um trecho de uma oração a Mitra, que só era conhecida pelos iniciados. Mitra, és diabólico e, no entanto, tão bondoso para as nações. Mitra, és diabólico e, no entanto, tão bondoso para o homem. No mundo tens poder sobre a paz e a guerra. A palestra continuou até às 8 horas, quando William respondeu algumas perguntas dos presentes e foi procurado até mesmo por um representante da maçonaria francesa, interessado em adotar alguns rituais mitrônicos em uma loja de Paris. Wilson estava quieto, como se estivesse pensando algo. Angelo interrompeu. O que passa por sua cabeça? Estava pensando em como seria mesmo fácil ressuscitar uma sociedade como essa. É melhor não sair por aí dando ideias, respondi, ou alguém pode ouvir. De repente, ouvimos um barulho de tiro vindo de fora do auditório. Saímos correndo, com William em nosso encalço. A loja de presentes estava sendo assaltada e os seguranças já haviam capturado o bandido, que brandia uma pistola com cabo de madrepérola. A agitação era grande e William demorou para passar pela multidão até conseguir falar com os policiais. Quando mostrou sua credencial do consulado britânico, eles contaram algo que fez que nosso amigo voltasse com a expressão confusa e tensa. O bandido entrou na loja e quis cópias de qualquer ilustração de William Black que estivesse por aqui. Engoli em seco. Seria alguém do processo. A coisa está ficando perigosa, falou Angela. Deve haver rumores sobre o início da caça amanhã. Se assim for, estamos com problemas, acrescentou William. Não teremos como discernir os verdadeiros participantes da caça desses malucos. Mas como ficaram sabendo disso? Perguntei. O guarda me disse que há uma página na internet falando da caça, ou melhor, de uma gincana cultural, como foi anunciado.
Parece que há amiguinhos novos com que nos preocuparmos. Como assim? Perguntou Wilson. A página parece pertencer a uma sociedade secreta vampírica. Ri da observação de William, mas Wilson e Angela estavam sérios. Só pode ser o templo do vampiro, disse Angela. Eles não atacariam assim, em público. São, em sua maioria, discretos, respondeu Wilson. Não fazia a mínima ideia do que era aquilo. Vampiros. Era só o que me faltava. Pensei, mas notei que a expressão do rosto deles era séria. Esperem um pouco, falei, estão falando sério? Os três me encararam. Vampiros. Com presas. Que chupam sangue. Como Drácula? Perguntei. Sim, começou Angela, mas não mortos-vivos, e sim pessoas que se identificam tanto com a figura dos vampiros que fundaram uma sociedade secreta na qual os membros adquirem os mesmos hábitos deles. Chegam mesmo a afiar os caninos para que se pareçam com presas. A história toda estava ficando ainda mais maluca. O problema é que o Templo do Vampiro é uma sociedade que atrai muita gente gótica que, além de não ser membro, tem sérios problemas em participar de algo deste porte, explicou William. Seu território normal são cemitérios e boates góticas. São, em geral, inofensivos, mas os loucos que leem sua página podem não ser. Pus a mão na testa e pensei estar em um episódio de Além da Imaginação. Não imaginava a quantidade de doidos que o mundo poderia ter. Temos que contactar Paul, o líder do templo aqui em Paris, disse Wilson. Sim, concordou William, só não faço ideia de como faremos isso. Ainda temos contato com a esposa dele, Samantha? Perguntou Angela. Bem lembrado. Mas ela só aceitaria um contato inicial com mulheres, pois espera sempre conseguir novas iniciantes. Eu posso ir, disse Angela. Já fomos amigas alguns anos atrás e posso conseguir algo apelando para isso. Eu irei com você, disse William. A cruz de C deve abrir daqui a 2 horas, e acrescentou, olhando para mim, e a boate que serve de ponto de encontro para eles. Angela, percebendo minha agitação, virou-se para mim e me encarou. Não se preocupe, estarei bem. Fique com Wilson e nos encontraremos na casa de William até a meia-noite. Beijamo-nos na boca. Seu beijo era doce e agradável. Não gostava da ideia de deixá-la sozinha num ambiente desses, mas confiava em William para protegê-la. Separamo-nos à espera de resultados mais concretos. No dia seguinte, a caça recomeçaria. Termino do capítulo 14. Da introdução do livro Paris Insólita e Misteriosa, de Rodolphe Trouilleux, N.E. Trouilleux, Rodolphe. Paris Insólita e Misteriosa. Rio de Janeiro, Record, 1998, N.E. As obras de William Black podem ser baixadas e lidas em versão integral no site http://www.blackarchive.org/NE.